Olá pessoal, como estão? O vídeo de hoje é muito especial. Eu vou conversar com meu amigo, Dr. Eduardo Bertolini, sobre as intersecções entre nossas especialidades médicas. Eu, como otorrinolaringologista, e Dr. Eduardo, como neurocirurgião. Nós vamos conversar um pouco onde as patologias que nós mais atendemos se encontram. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. E eu já gostaria de pedir para você se apresentar para os nossos espectadores, por favor. Olá, tudo bem, Dr. Bruno Rossini? Meu nome é Eduardo Bertolini, sou médico neurocirurgião, formado na Unesp de Botucatu, residência em neurocirurgia lá também, pós-graduação em medicina esportiva. Hoje atuo no Hospital do Servidor Público Estadual, formando residentes de neurocirurgia. E a gente tem a vida privada também, tanto no Hospital Sírio-Libanês, como também em dois outros consultórios, no Grupo Vita, no Grupo Fleury e também no consultório particular. Show de bola, que legal, que legal. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui para nós conversarmos um pouquinho e esclarecermos dúvidas aí para os nossos espectadores, viu? Doutor Eduardo, queria começar fazendo uma pergunta importante para você. Onde, na sua experiência, você enxerga que a neurocirurgia se encontra com a otorrinolaringologia? Explica um pouquinho isso para nós. Doutor Bruno, a neurocirurgia e a otorrino se encontram, é, eu, eu, eu vejo em vários pontos aí, né? Então, nas patologias e nas doenças, né, de dores de cabeça, né, é muito importante a diferenciação, ou pelo menos a investigação, né, das duas especialidades, porque tem causas de dor de cabeça que às vezes têm uma origem da neurologia, da neurocirurgia, e algumas até têm uma correspondência aí da otorrino, né? Alguns outros sintomas, como tonturas, vertigens, né? Então, é muito comum a gente ter essa interseção, né? Essa necessidade de uma avaliação das duas especialidades, algumas questões aí de alteração de audição, né? Então, aquela diminuição de audição que você não sabe exatamente o que que é, né? A grande maioria, lógico, é da otorrino, mas às vezes carece também de uma avaliação neurológica, né? Alterações às vezes de marcha também, né? Alguns, por chamar, desequilíbrios, né? Que o paciente às vezes relata, a gente tem uma necessidade de uma investigação em paralelo, né? Da otorrino e da neurocirurgia, e algumas questões aí, né, de tumores da região da hipófise, né, que às vezes a gente faz do acesso cirúrgico pelo nariz, né, então Sim, alterações hormonais, tais, que a gente também depende de outras especialidades da endocrinologia, mas a cirurgia tem essa necessidade aí da abordagem multidisciplinar entre a sim, neurocirurgia e a otorrino. O que verdade. que o que você pensa no seu dia a dia, doutor Bruno, de questões é que você também tem essa necessidade de encaminhar para o neurocirurgião? Você vê essa necessidade? Sim, sim. Frequentemente, né, doenças que aparecem com sintomas otorrinolaringológicos, na verdade, podem ser de causas de origem central, de origens no sistema nervoso central, né? E isso é o que muitas vezes mais nos preocupa como médicos otorrinos, né? Porque às vezes são tumores que podem aí estar causando, por exemplo, uma perda do olfato, uma perda auditiva unilateral, como você falou, uma tontura, um desequilíbrio, né? E então, assim, a gente tem que manter essa proximidade das especialidades para o bem
do próprio paciente, né? Para que a gente consiga avaliá-lo de uma forma mais integral possível, né? Essa é a ideia. Até as próprias alterações do sono, né, doutor Bruno, que o senhor mexe bastante com isso, né? Verdade, é isso aí. Os casos de síndrome da apneia, né? Que a apneia pode ter uma origem, a gente pode falar disso até um pouquinho mais depois, central quanto periférica, quanto obstrutiva, né? E a gente tem que ficar de olho nisso. Mas, doutor Eduardo, me conta uma coisa. Vamos começar a falar sobre as dores de cabeça, as cefaleias. Quando que as dores de cabeça levam a uma preocupação e uma avaliação do neurocirurgião? Quais são as causas? Quando o paciente deve se preocupar? Como é que você lida com esses casos de dor de cabeça? A dor de cabeça, a cefaleia, né, como a gente chama aqui, né, tecnicamente, é, é um sintoma muito comum na população em geral, né? Lógico que a grande maioria, quando o paciente tem uma dor de cabeça, acaba não procurando um médico, né? Ah, toma um remédio ou espera um pouco, enfim. Agora, quando começa a ficar com uma frequência maior, ou começa a ter sintomas associados, né? Alterações visuais, enfim, outras alterações, tontura, né? Uma ânsia, né? Chega a vomitar, enfim. Ou começa a mudar muito, né? O tipo de dor de cabeça, eu acho que carece de uma avaliação, pelo menos inicial, né? Uhum, Então, lógico que a dor de cabeça, como a gente comentou aí, tem várias possibilidades, né, de ter alguns gatilhos que a gente chama, né, algumas causas que às vezes vai lá para neurologia, às vezes vai para otorrino e às vezes vem para gente da neurocirurgia, né? Então, o que eu falo para os meus pacientes, né? A gente tem que pecar pelo excesso, né? Então a uhum, gente deve descartar as doenças que mais preocupam, que podem levar à dor de cabeça, né? Então acho que isso é fundamental, porque às vezes a pessoa, né, o paciente, ali vai conduzindo, né, de uma maneira, tenho dor de cabeça da adolescência, sempre tomei um remedinho, e tal. Só que às vezes o negócio começa a mudar e pode ter uma causa diferente do que foi durante a vida inteira, né? E é uhum. aí onde a gente entra dando a segurança para o paciente. Não, realmente é só uma dor de cabeça, uma enxaqueca, vamos dizer assim e tal. Ou Uhum, não, tem uma correlação ali, um fator causal que pode ter correlação com, por exemplo, uma disfunção da TM, por exemplo, né? Ou uhum, pode ter, de repente, um tumor cerebral, enfim, né? uhum. Ou alguma outra patologia. Então, assim, então eu acho que a nossa função é, no mínimo, esclarecer o paciente da causa daquela dor de cabeça, afastando causas mais perigosas. Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Bom, como você sabe, nós também da Otorrino atendemos diversos casos com dor de cabeça também. E muitas vezes é a dor de cabeça que nós chamamos rinogênica, isso quer dizer, de origem no nariz. E na grande maioria das vezes, essas dores estão relacionadas tanto a um quadro de sinusite, né? Muitas vezes uma sinusite crônica com duração de mais de 3 meses, que pode gerar quadros recorrentes de dor de cabeça, e também com grandes desvios de septo. Essa é uma causa de dor de cabeça, doutor Eduardo, que pouca gente conhece. Mas o desvio de septo, quando ele é muito grande, ele pode impactar a parede lateral do nariz, comprimindo diversas terminações nervosas, terminações do nervo trigêmeo, levando também a dores recorrentes. E aí sim também o otorrino tem um papel fundamental no tratamento das dores de cabeça recorrentes e através, muitas vezes, até de uma cirurgia, a gente consegue resolver um quadro crônico de cefaleia. Isso é muito interessante. Agora, Outra coisa, doutor Bruno, desculpa te cortar, claro, é muito comum a gente, quando está pedindo, lá fazendo essa investigação, né, pedindo um exame de imagem do crânio e tal, e vem então alguns achados lá nos seios da face, né? Então, sim.
aqueles cistos de retenção, enfim, às vezes até secreção. Como você conduz isso aí, assim? Porque às vezes isso aí pode ser uma causa de sinusites de repetição e tal. E é importante a gente também, o paciente acompanhar com o otorrino em relação a isso, não? Perfeito, é isso mesmo. Às vezes, quando a gente tem um grande cisto de retenção ou um pólipo, né, aparecendo na tomografia ou na ressonância de crânio, que, né, frequentemente os neurocirurgiões solicitam, é importante uma avaliação do otorrino, porque imagina só, o ósteo do seio, dos seios, ele tem que drenar a secreção. Se nós temos alguma estrutura bloqueando esses ósteos, como um cisto, um pólipo, então pode levar aí um acúmulo de secreção, uma mudança da ventilação, até da pressão dentro desse seio, levando à dor de cabeça. Essa observação é muito interessante, sim. Na maioria das vezes, são doenças benignas que a gente consegue tratar e resolver de uma forma relativamente tranquila, né? E eu posso falar uma coisa bem sincera para você. Quando a gente descobre que a causa da dor de cabeça é otorrinolaringológica, nós ficamos muito mais tranquilos, porque aí a gente afasta um pouco mais as doenças graves, como por exemplo um tumor de crânio, que é um dos maiores medos, né, da gente descobrir. Mas lógico, quanto antes descobrir e encaminhar para o neurocirurgião, melhor para o paciente, né? Agora, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a cirurgia de base de crânio. Sabemos, né, e na verdade queria explicar para os espectadores, que são cirurgias onde o otorrino e o neurocirurgião muitas vezes trabalham em conjunto. Por quê? Os acessos, muitos dos acessos são através do nariz, são através da orelha, do osso temporal, e muitas vezes o otorrino é requisitado para fazer esses acessos, quer dizer, entregar esse caminho até a base do crânio, onde realmente o neurocirurgião vai fazer a abertura e atuar na patologia, no tumor que está localizado ali. Como que é isso na sua prática médica? Quais tipos de cirurgia, quais tipos de doença, de tumores que você mais aborda através desses acessos por via nasal? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, doutor Eduardo. Ah, perfeito, doutor Bruno. Então, na abordagem dessas lesões aí, tanto por via nasal, como às vezes pela via auditiva, né, a gente realmente tem uma intersecção muito grande. E, logicamente, que por mais que a gente faça, né, a gente da neurocirurgia, o otorrino faz muito mais do que a gente, logicamente, né? Uhum, Então esta segurança é o que a gente quer passar para o paciente, né? Então a gente propõe tratamentos de excelência. Então a uhum, gente, como neurocirurgião, tem um treinamento maior na abordagem das lesões, né, que estão ali localizadas, mas o acesso ao treinamento é muito maior do otorrino. Então a gente frequentemente aí trabalha em conjunto com o otorrino. A grande maioria dos neurocirurgiões trabalha em conjunto aí com o otorrino para fazer, ajudar nessas abordagens e deixar todo esse caminho, né, essa via preparada para a gente então fazer o que a gente está mais treinado, né, que aí abordar a lesão ali. Inclusive, a gente até no aprendizado aí, né, nos treinamentos, frequentou cursos em que expoentes tanto da otorrino como da neurocirurgia davam o curso em conjunto. E legal. era assim, eu achei fantástico, porque as mesas de abordagem ali, né, do treinamento, era composto de um neurocirurgião e um otorrino. E os dois, então, trocando essas experiências da visão de cada um, porque são visões diferentes, né? Algumas Uhum. peculiaridades são diferentes. Então, assim, eu acho que é fundamental essa troca, né? Para a gente garantir, mesmo porque o pós-operatório, nessas cirurgias que são feitas de base de crânio pelo nariz,
a visão do otorrino no pós-operatório, ali do nariz, de toda a cicatrização que está lá, é muito melhor, assim, né, essa condução pós-operatória do que se a gente da neurocirurgia quiser fazer isso aí, né? Então, é muito interessante, né, muito sinérgico essa, essa condução das duas especialidades nesses tipos de doença. Uhum. Sim, sim. É interessante que o otorrino abre o caminho, né? Por exemplo, fazendo uma via transnasal ou transeptal, isso quer dizer, tirando o desvio de septo, abrindo ali o seio, principalmente esfenoidal, né? A gente tenta entregar para você logo ali deixar de cara ali, principalmente a cirurgia mais comum é a cirurgia da célula túrcica, né? Da pituitária, né? E aí depois a gente também cuida, como você falou, do pós-operatório, que o pós-operatório é basicamente cuidar da cicatrização do nariz, né? A base do crânio está fechada ali, nós temos que cuidar ali da cicatrização do nariz. É interessante pensar também que a gente trata casos de sinusite crônica, né? Até antes de uma abordagem dessa de base de crânio, melhorando todo o acesso ali, deixando tudo o menos inflamado possível para ter menos sangramento e que a gente consiga uma abordagem melhor, não é? Inclusive, até fazendo um link à primeira parte da nossa conversa, né? Às vezes a cicatrização sem um cuidado adequado fecham os ósseos, como o senhor Sim. estava Uhum. comentando, e acaba levando a um processo de sinusite crônica que vai deixar o paciente com dores de cabeça, cefaleia, como a gente comentou no primeiro bloco aí da nossa conversa. Então, todo esse cuidado é importante e é muito valioso essa troca entre o conhecimento das especialidades. É isso aí, show de bola, show de bola. Legal. Bom, em relação agora, falando de uma perda auditiva, né? Nós, otorrinos, temos como se fosse um grande alerta. Sempre que nos aparece um paciente com perda auditiva unilateral, muitas vezes associado a zumbido, com ou sem tontura, né? E um tipo de perda auditiva específica, que é aquela perda auditiva neurosensorial, isso quer dizer que existe um acometimento não só da parte dos ossículos, da membrana timpânica, mas também da parte neuronal ali, né? Muitas vezes isso nos acende chama a atenção, porque nós aí somos obrigados, né, a solicitar uma ressonância magnética de crânio, ou até mais especificamente uma ressonância magnética de ângulo ponto cerebelar, de orelha interna, e aí nos aparece um tumor, o famoso chuvanoma vestibular, né? E aí, como é que é a sua experiência com isso? Como é que esses casos aparecem para você? Como que você lida com esse tipo de caso? Muito interessante a pergunta. A questão aí dessas perdas auditivas aí, né, na investigação dessas perdas auditivas, e geralmente são unilaterais, né, tem aquela brincadeira, né, de cada um vai no foco do que mais conhece, né, do que é mais prevalente, que é mais comum para a sua área. Lógico que para a gente da neurocirurgia, a gente já vai direto querer avaliar a parte da via auditiva, na verdade, que já está entrando lá para o cérebro, né? Uhum. Então, seria o nervo auditivo, né? E a região lá que vai lá para os centros lá da audição no cérebro. Porque a otorrino geralmente já está avaliando a parte da audição ali, né, do aparelho ali na orelha, ali, né, no, nos ossículos, enfim, na membrana e tudo mais. Então, assim, isso é fundamental e eu acho obrigatório nas perdas auditivas, mesmo que pequenas, né, mesmo para quem está exposto a ruídos no trabalho, enfim, ou mesmo com uma certa idade,
a gente fazer uma avaliação, porque a gente, na neurocirurgia, não é infrequente pegar esses tumorzinhos do nervinho auditivo já dentro do crânio, né? Que você comentou, né? Os chivanomas, ou que o pessoal chama os neurinomas do acústico e tal. Pegar esses tumorzinhos, né? Uhum. Então assim, voltando então ó, aquele início nosso lá da conversa, eu acho que a medicina deve pecar pelo excesso, sempre Uhum. pecar pelo excesso. Então, eu falo isso para os meus pacientes. A gente tem que dar a segurança de que a gente está conduzindo da maneira correta e afastando as coisas mais perigosas, né? Uhum. Então, lógico que a gente, esse tipo de tumorzinho é um tumorzinho benigno, de crescimento muito lento, que geralmente, quando está pequenininho, a gente pode acompanhar, não precisa sair operando, Sim. logicamente, tá? Uhum. Mas a gente precisa dar certeza para o nosso paciente de que realmente não tem nada lá dentro e a condução será 100% pela otorrino, né? Então, Uhum. lógico, aí devem ter várias causas, né, que daí vai para a sua área, né, doutor Bruno, dessa perda auditiva, mas eu acho que a investigação a gente tem que afastar as coisas mais perigosas. É isso aí, concordo com você. Doutor Eduardo, entrando agora num assunto que você comentou mais cedo e eu queria abordar com nossos espectadores. Vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono, né? Hoje em dia nós sabemos a grande prevalência dos distúrbios do sono, principalmente relacionados à insônia e também a ronco e apneia. E eu lembro, inclusive, de um caso, talvez, acredito que você vai lembrar também, que nós conduzimos em parceria, porque, como você sabe, eu trato muitos pacientes com distúrbios do sono, inclusive, no meu caso, distúrbios respiratórios do sono, né? Inclusive, nós fazemos a polissonografia tipo 2, que é o exame completo realizado na casa do paciente. Isso traz muita segurança, comodidade para o paciente realizar esse exame e diagnosticar corretamente as patologias, né? E eu lembro de um caso que nós conduzimos juntos, de um paciente que tinha um ronco importante, tinha apneias, e no exame foi demonstrado um aumento do número de apneias centrais. E aí eu falei, poxa vida, isso aqui nós temos que investigar melhor. E eu encaminhei para você, você solicitou exames de imagem, e pelo que eu lembro, você diagnosticou uma malformação de Arnold-Chiari, se eu não estou enganado. Explica um pouquinho para a gente como malformações, como problemas relacionados à neurocirurgia podem dar também distúrbios do sono e fala um pouquinho sobre sua visão sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu lembro perfeitamente desse caso. E, na verdade, a gente tem um olhar em conjunto, né? Então, só para esclarecer um pouco melhor o público que está nos assistindo, nos ouvindo. Então, o que acontece? A gente, quando vai dormir, a gente começa, o cérebro, ele começa a diminuir o funcionamento e fica como se fosse só um pilotinho automático para a gente respirar. Só que o que acontece? Quem tem alguma obstrução na via aérea ou tem alguma questão que a gente chama central, né, alguma compressão, enfim, alguma coisa assim, o que acontece? Começa a não oxigenar direito o sangue e a pessoa começa a ter que respirar de uma maneira mais vigorosa, que é o ronco, e às vezes ele tem que ser, o cérebro tem que acordar partes do cérebro, a gente tem que despertar, né? E para poder respirar. E é Uhum, isso que acontece, então, nessas doenças. A gente, quando faz os exames, a gente percebe, às vezes, que o paciente pode ter ficado deitado lá 8, 10 horas, mas no final ele dormiu efetivamente uma, duas, né? Ele uhum, acordou diversas vezes, centenas de vezes, às vezes, né? é, Assim, é impressionante. Então, a grande maioria dessas causas, geralmente, realmente, são obstrutivas respiratórias, que é o que o senhor conduz lá na clínica do senhor tal, mas algumas têm essa origem central.
E uma das principais, né, é uma malformaçãozinha que uma parte ali do encéfalo chamado cerebelo, que é a parte que está lá quase saindo para a coluna, tem pacientes que essa partezinha escorrega para o canal da coluna. E o que acontece? Comprime uma área ali ventilatória, né, da região do Hum, tronco cerebral. E aí o que acontece também começa a causar essas alterações do sono, né? Essa malformação a gente chama malformação de Chiari, né? Ela no Brasil ela não é tão rara não. A gente hum, vê bastante paciente com Chiari. A gente tem um perfil de pacientes, principalmente de origem do nosso Nordeste, e é bem frequente, né? olha É, só. é, então, assim, então essa análise a gente mexe bastante com essas malformações crânio-vertebrais, né? Uhum, E são casos, especificamente esses do Chiari, são casos que às vezes o paciente também tem muita dor de cabeça, eles às vezes podem começar a ter alteração de marcha, podem ter engasgos frequentes. Então, aparece então uma série de sintomas que, né, a gente chama uma síndrome, né? E tem esse achado lá no exame e pode concorrer então também com esses casos aí de distúrbio do sono e apneia e tal. Nem sempre, como acho que você deve lembrar desse caso específico, se é o mesmo que a gente está aqui na cabeça, nem sempre precisa operar, entendeu? sim, foi verdade. Foi uma condução conservadora. Exatamente. Mas daí fica naquela questão da gente, então, de novo, dar essa segurança para o paciente. Ó, o senhor tem isso, a senhora tem isso, a gente vai conduzir. Isso aqui depende de repetir exame, enfim, de tempos em tempos, precisa condução com o otorrino para a gente ver se a gente tem alguma coisa obstrutiva também que possa ajudar, né? Uhum, E a gente, por exemplo, não precisou, nesse caso específico, a gente não precisou operar, né? sim, E a gente acompanha o paciente até hoje e ele melhorou a qualidade de vida, né? uhum, Então, uhum, assim, eu acho que é isso, é sempre a gente pautar qualidade de vida e segurança para os nossos pacientes. uhum. Show de bola, ótima, ótima colocação. Legal. Na verdade, nós já conduzimos diversos casos juntos, né? Me veio agora na Diversos. cabeça, uma outra paciente que estava com um distúrbio do olfato. Os distúrbios do olfato, principalmente após a pandemia do Covid, se multiplicaram no nosso consultório, porque uma das sequelas mais comuns, ou talvez a mais comum relacionada ao Covid, é a hiposmia, isso quer dizer, a perda do olfato. Mas, mesmo com essa grande incidência de perda do olfato ocasionado pelo Covid, nós ainda temos que investigar também a parte central relacionada ao olfato. Ali os bulbos olfatórios, né, as vias olfatórias. E essa paciente eu lembro muito bem que eu solicitei uma ressonância magnética de crânio, como devemos fazer para descartar esse tipo de problema, e apareceu, né, um grande tumor nas vias auditivas. Como é que você tem essa visão? Como é que você encara isso? Eu lembro que essa paciente foi submetida à cirurgia por você e ficou muito bem, né? Já faz alguns anos. Perfeito, perfeito. Inclusive, ela voltou há cerca de umas 2 semanas comigo aqui, mas já Que realmente legal. lembro bem desse caso também. Então, veja, as alterações de olfato, né, ficaram assim muito comuns nesse período Covid, pós-Covid, né? E muita gente, às vezes, alguns pacientes, eles até que falam assim: ah, não, eu tô com uma alteraçãozinha aqui do olfato, mas é pelo Covid. Então, muitos falam isso, e daí é o que a gente fala ali, né? Necessita de uma investigação. Até Uhum, pode ser, né, uma sequela uhum, pós-Covid. A gente uhum. a gente ainda não conhece tudo do Covid, principalmente as alterações, as sequelas a longo prazo, porque, né, a gente tem Tudo muito 5 novo, anos, né? exatamente, 4, 5 anos, vamos dizer assim, de doença, né, e acompanhamento a longo prazo, vamos dizer assim, né, que para a medicina é muito pouco. Mas a gente
precisa, batendo mais uma vez na tecla, sendo repetitivo, né? A gente tem que afastar as coisas ruins, né? E o nervo do olfato, né? Ele sai ali do nariz, né? Ele entra para dentro do crânio e ele depois vai para a região onde é o centro de respiração, tal, tudo certinho. E tem um tipo de tumor muito frequente na base do crânio, aqui na região frontal, Mais que é anterior, muito né? comum. Isso, exatamente. Uhum, Que é muito comum, que é o meningioma, o tumor benigno, mas que frequentemente dá esse sintoma. Dá esse sintoma quando uhum, ele cresce nessa região que a gente chama de goteira olfatória, porque é onde os nervinhos entram ali no crânio, nessa região, tá? uhum. Então assim, então até chamar a atenção do público, né, que nos ouve, nos assiste, de não menosprezar essas questões aí, né? Uhum. Doutor Eduardo, acho que teve algum problema técnico, caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Deixa eu ver aqui com ele. Mas vocês veem quão interessante é essa intersecção entre otorrino, e neurocirurgia, né? Quantas coisas a gente tem em comum. Enquanto ele se ajeita ali para voltar, o que eu posso falar também sobre a perda de olfato, né? Nós temos a perda chamada condutiva também. Quando, acho que o doutor Eduardo está voltando. Doutor Eduardo, tá voltando Cara, aí? Tudo bem. Enquanto você estava reconectando, eu estava aqui falando um pouco sobre a minha visão de perda de olfato. Parece que a sua câmera está invertida. Não sei se dá para você corrigir. Aí eu tava conversando com o pessoal. hum, Aí, agora foi. Eu bom, estava conversando com o desculpe. pessoal, imagina, tudo certo aqui, que explicando que nós temos também a avaliação do olfato em relação a uma perda condutiva. Então, o paciente que tem uma perda de olfato persistente pode ser por um desvio de septo associado a uma sinusite crônica, pode ser relacionado a pólipos nasais, né, que são uma inflamação crônica dentro do nariz que podem realmente obstruir a chegada da molécula de olfato para a fenda olfatória, né? Ou nós temos a perda de olfato também conhecida como neurosensorial, que aí, por exemplo, são lesões virais causadas pelo próprio Covid, como você estava comentando, ou também são lesões mais graves aí, tumorais, né? Que podem ser lesões tumorais que devem então ser avaliadas prontamente pelo neurocirurgião, né? Doutor Eduardo, nós temos mais 3 minutos aqui da nossa entrevista, da nossa conversa. Eu queria te pedir então para você finalizar o que você estava falando, caso tenha mais alguma coisa a falar sobre o tema de olfato, e também deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, falar onde você atende. Eu vou deixar depois todos os seus contatos aqui na descrição do vídeo. Fica à vontade, esse tempo é seu. Obrigado, doutor Bruno. Peço desculpas aí, a Falha interrupção técnica. aí, a falha técnica. Não, em relação ao olfato, eu acho que é aquilo mesmo, né? Então, já fazendo o link com a mensagem final, né? Então, eu acho que mais uma vez é isso aí. Então, eu acho que a visão da medicina hoje é qualidade de vida e garantir a segurança do nosso paciente. Então, eu acho que é isso. Então, nós aqui, como médicos, nós estamos aqui para tentar assegurar, né? Então, a gente tem o conhecimento para a gente fazer a investigação e devolver para o paciente, com todas as ferramentas que a gente dispõe, esta segurança
E lógico, e tentar conduzir da melhor maneira possível, né? Então eu acho que a gente, que nem eu falei, pecar pelo excesso é fundamental. Nem que tenha que passar por um, dois, três, quatro especialistas, mesmo porque a gente né, é, é um organismo, né? A A gente gente não é se uma. complementa, né? Exatamente, exatamente. E assim, é tanta informação que a gente não consegue, é muito complexo e a gente precisa do conhecimento de cada especialidade. Então, mais uma vez, agradecer o convite, falar que a gente está aqui para dar esta segurança para os nossos pacientes. A gente tem o acompanhamento, o atendimento lá no Hospital Sírio-Libanês. Estamos na Rua Cubatão, a gente está aqui em São Paulo, na Rua Cubatão, e no Vita tem diversas unidades que a gente atende também aqui na cidade de São Paulo. Show de bola, show de bola. Eu só tenho a agradecer. Essa conversa foi muito interessante. Acho que agregou para mim, acho que vai agregar também para os espectadores que nos acompanharam. Eu também fico à disposição. Atendo na clínica Otto One de otorrinolaringologia. Está localizada ali na Avenida Cidade Jardim, número 318, sala 17. Vou deixar todos os contatos direitinho aqui para vocês na descrição do vídeo. E, como o doutor Eduardo falou, até porque ele atende tumores que podem ser doenças graves, a gente não pode, como a gente diz, comer bola, né? Temos que investigar os exames, descartar causas graves, e, como foi falado, pecar pelo excesso, porque aí a gente pode estar salvando uma vida aí